Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A ira do Senhor contra Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Agora o Senhor humilhará a terra do Brasil, mas no futuro o Senhor a honrará. O povo que está em trevas verá a luz. O Senhor fará crescer esta nação e aumentará a sua alegria. O povo brasileiro se alegrará diante de Deus, o Senhor, pois o Senhor destruirá o jugo que nos oprime. Pois toda bota usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Pois quem reinará e governará sobre o Brasil será o Filho de Deus, que é chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Seu trono será estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Brasil será conhecido como pertencente ao Senhor Jesus. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Ou seja, a mensagem é contra os não convertidos, mas atinge a nação brasileira toda. Todo o povo ficará sabendo, tanto os políticos como os habitantes que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, ou seja, que pensam que podem dar um jeito para amenizar a ruína que sobrevirá. Mas o Senhor fortaleceu nossos adversários e incitou contra nós nossos inimigos, ou seja, Satanás e seus demônios, e o anjo da morte. Eles devorarão o Brasil, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não desviará. Sua mão continuará erguida. Mas o povo não volta para aquele que o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta do Brasil tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam esse povo os desorientam, e aqueles que são guiados
deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, e dos pobres, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira do Senhor não se desviará, sua mão continuará erguida, porque a impiedade queima como fogo, e o povo serve como combustível, como palha para o fogo. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão, ou seja, se levantarão uns contra os outros. E Deus permitirá, Ele que incitará isso tudo. E juntos se levantarão contra o Brasil, uns contra os outros e todos contra todos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviará, sua mão continuará erguida. Agora, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça aos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. O juízo de Deus sobre a Síria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens e para pisoteá-lo como a lama nas ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemes? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria, eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Síria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento, removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo, uma chama. Num único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. O remanescente de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian, na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron, guardam suprimentos em Micmas, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim, escute, ó Laís,
pobre Anatote. Madmena está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob, sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Ai daqueles que fazem leis injustas para o Brasil, decretos que oprimem, que privam os pobres de seus direitos e privam da justiça o povo de Deus, que fazem dos necessitados suas presas, roubando-as. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser arrependerem-se ou caírem entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviará, sua mão continuará erguida. Ai dos nossos inimigos, Satanás e seus demônios, a vara do furor do Senhor, em cujas mãos está o bastão da sua ira. O Senhor os envia contra a nossa nação, nação ímpia, povo que o enfurece, para saqueá-los, arrancar-lhes os bens e para pisoteá-los, como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Assim como os reinos idólatras foram conquistados por sua mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que no Brasil, ele tratará nossa nação e suas imagens, como tratou os outros reinos e suas imagens. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra todas as nações da terra, a humanidade e contra o Brasil, ele dirá: castigarei seus inimigos pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois eles dizem que com sua força e sabedoria fizeram tudo isso. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que o usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Naquele dia, o remanescente do Brasil confiará no Senhor, no Santo de Israel, do Brasil, com toda a fidelidade, não mais em seus ídolos. Eles voltarão para o Deus poderoso. Embora esta nação seja numerosa como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos Exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: povo meu que vive no Brasil, não tenha medo disso tudo. Muito em breve o meu furor passará. Nesse dia o seu fardo será tirado dos seus ombros e o jugo dos seus pescoços. Clamem, ó habitantes da terra. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. Com um machado ele ceifará a floresta. Cairão diante do Todo-Poderoso. Agora, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia, a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá
haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Um ramo surgirá no Brasil, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre nós, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder, que dá conhecimento e temor do Senhor. E este remanescente se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará, com justiça tomará decisões. A retidão será a faixa de seu peito, Brasil, e a fidelidade o seu cinturão. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o santo país do Senhor, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naqueles dias as nações buscarão Jesus e farão dele a sua bandeira, e o seu lugar de descanso será glorioso. Haverá um caminho para nós. Até o próximo vídeo. Tchau!